No primeiro dia em que o Cousei apareceu, eu cortaria minhas próprias pernas e me transformaria em uma larva gorda e suculenta, e ainda aproveitaria a alegria de ser mãe. Só porque na vida passada inúmeros exércitos de insetos invadiram Blue Star e eu fui infelizmente infectada pela mãe inseto para proteger minha irmã. Depois disso, usei o poder da mãe inseto para proteger minha irmã. E quando ela quis se juntar ao exército para lutar contra os insetos, eu me aproximei do poder para ajudar minha irmã a se tornar a comandante suprema, mas não esperava que no dia em que ela alcançou o sucesso. Na verdade, ela ergueu uma longa faca e cortou minha cabeça. Você, monstro, não é meu irmão. Meu irmão já estava morto há 5 anos. Inesperadamente, quando abri meus olhos novamente, voltei um mês antes do surto do apocalipse. Apressei-me em pegar meu telefone para verificar as últimas notícias. Nos últimos dias, o céu mostrou a mais bela chuva de meteoros da história, atraindo inúmeros casais para tirar fotos e marcar pontos turísticos, mas só eu sei que estas não são previsões comuns. Em vez disso, são os ovários dos enxames de insetos alienígenas lançados na Terra. Depois de menos de meio mês, a calamidade dos enxames de insetos varrerá o mundo. Saí da sala e olhei para a faca de fruta brilhante. Já é meia-noite. Se eu entrar no quarto de Lin Yu com esta faca, ela adormecida será como um cordeiro para o abate. Mas fazer isso é obviamente muito barato para ela. Agora, o mais importante é encontrar o ninho do enxame o mais rápido possível e tornar-se o mestre do enxame novamente. Então, construa um exército invencível. Com as memórias da vida passada, encontrei rapidamente um dos ninhos da mãe inseto. Este é um inseto enorme coberto por belas conchas. Neste momento, a mãe inseto percebeu a chegada do perigo e continuou a rosnar na tentativa de me avisar para não me aproximar. Mas por alguma razão, ela parecia estar morrendo. Então, encontrei habilmente a posição mais vulnerável do oponente. Aprendi a esfaquear com uma faca e apunhalei com força. A mãe inseto imediatamente soltou gritos de partir o coração, depois de conseguir perfurar completamente a carne do oponente. O núcleo da mãe inseto, semelhante a um rubi, flutuou para fora imediatamente. Vendo isso, não hesitei nem um pouco e apressei-me a dar um golpe em mim mesma. O pequeno não deixou o corpo com sangue. Aguentei a dor e colei o núcleo no meu peito. O núcleo da mãe inseto era como uma vida. Rapidamente fundiu-se com meu corpo e, ao mesmo tempo, camadas de fios brancos foram liberadas, transformando-se em um casulo que me envolveu completamente. O luar brilhante quebrou o padrão novamente e uma beleza deslumbrante saiu dele. Senti a suavidade das duas bolas na minha frente ao mesmo tempo. Eu também não pude deixar de me espreguiçar confortavelmente. Ao mesmo tempo, o som do sistema tocou em meus ouvidos. Detectou que o hospedeiro se tornou o mestre do enxame. Sistema de múltiplos filhos e múltiplos ventres vinculado com sucesso. Este sistema lhe dará recompensas correspondentes com base no número e na qualidade de sua reprodução. Vamos lá, garota, a importante tarefa de reproduzir o clã é entregue a você. Olhei para o aviso do sistema e entendi um pouco. Não é? Este sistema de múltiplos filhos e múltiplos ventres é para eu continuar tendo filhos? Só de pensar em acasalar com muitos homens. Meu rostinho não pôde deixar de corar. Felizmente, esta mãe inseto não precisa encontrar homens para se reproduzir. Só precisa devorar diferentes tipos de criaturas. Obter o gene do oponente pode chocar continuamente a teoria da reprodução. Vendo isso, não pude deixar de esticar meu corpo. Como esperado, o estado feminino é o mais compatível. Na vida passada, para não preocupar minha irmã, sempre usei a habilidade de mimetismo do enxame, mas o resultado é que a compatibilidade dos dois estados é extremamente pobre. Incapaz de exercer a verdadeira força como um Zerg. Nesta vida, decidi viver apenas para mim e construir o enxame interestelar mais forte para governar o mundo. Só de pensar nisso, concentrei meu olhar no corpo da rainha inseto morta. Este é o melhor alimento para a reprodução dos insetos. Então, não serei nada gentil. No segundo seguinte, 8 asas roxas cresceram nas minhas costas. Em seguida, subi rapidamente no enorme corpo da rainha inseto, então abri minha boca sanguinária e comecei a devorar. 2 dias e meio depois, a rainha inseto à minha frente só tinha um esqueleto sobrando. Eu acariciei minha barriga redonda e dei um arroto satisfeito. Só de pensar que vou reproduzir bebês em breve. Meu rostinho ficou vermelho novamente. Embora eu tenha sido uma rainha inseto por 2 vidas, esta é a primeira vez que ponho ovos. Virei a cabeça para observar os arredores e descobri que não havia o cheiro de outras criaturas. Então me transformei em uma enorme rainha inseto de cerca de 5 metros de altura.
Então encontrei um lugar confortável para me aninhar. Neste momento, uma corrente quente percorreu meu corpo e inúmeros ovos de inseto foram espalhados no cobertor militar. Originalmente, eu pensava que esse processo seria muito doloroso, mas, pelo contrário, foi muito agradável durante a postura de ovos, mas também muito cansativo. Não aguento mais, dar à luz é muito cansativo. Se continuar assim, vou quebrar. Não sei quanto tempo se passou. Quando acordei novamente, a caverna já estava coberta de ovos de inseto brancos como a neve. Neste momento, meu humor estava tenso e animado. Este sentimento de ser mãe pela primeira vez foi a primeira vez que experimentei em minhas 2 vidas. Com a eclosão do primeiro ovo, uma pequena aranha saiu de dentro. Vi que os ovos de inseto que originalmente eram brancos como a neve instantaneamente se transformaram em grupos de pequenos insetos pretos e densos. Ao mesmo tempo, um aviso do sistema apareceu na minha mente, detectado que o número total de seus primeiros filhos é de 1.314.520. Recompensa recebida, linhagem da mãe-aranha e muitos pontos de evolução. Com o aviso do sistema, senti repentinamente uma onda de calor invadindo meus vasos sanguíneos. Depois que camadas de exoesqueletos antigos caíram do meu corpo, recebi um novo corpo físico. Então, rapidamente verifiquei o painel do sistema e descobri que meu nível já havia subido para LV9. Ao mesmo tempo, também possuo 4 tipos diferentes de habilidades. Isso é dezenas de vezes mais forte do que quando me tornei uma rainha inseto na vida passada. Justamente quando eu ainda estava desfrutando da alegria de aumentar o poder, uma voz infantil surgiu na minha mente. Mamãe, mamãe, engulam-se uns aos outros para se tornarem os mais fortes. Meu enxame de insetos só precisa de fortes, não de lixo. Pisquei meus 8 olhos vermelhos. Para os insetos, a rainha inseto é a autoridade absoluta. Mesmo que tenham que morrer, eles só podem obedecer obedientemente. As pequenas aranhas se entreolharam por 2 segundos e meio, e então começaram a lutar umas contra as outras no ninho. Logo, o ar ficou cheio do aroma doce e sangrento de insetos. Após meia hora de luta brutal, as mais de 100.000 pequenas aranhas originais. No final, restaram apenas mais de 30.000. Olhei para meus filhos festejando e meu estômago também fez um barulho. Estiquei minhas garras e limpei o canto da minha boca. Agora tenho que encontrar algo para comer. Crianças, mamãe vai fazer uma longa viagem. Vocês fiquem bem nesta montanha. Se estiverem com fome, encontrem algo para comer na montanha. Quando cheguei à beira da estrada e liguei meu celular, mostrava que faltava uma semana para o fim do mundo. Atualmente, os insetos acabaram de pousar na Terra e ainda estão no período de incubação. As autoridades devem ter notado alguns indícios, mas o público em geral ainda não sabe de nada sobre isso. Para ingerir muitas proteínas para ficar mais forte, ao mesmo tempo, entender as tendências atuais da humanidade. Decidi primeiro pegar um táxi de volta para minha cidade original. O olhar lascivo do motorista não parava de me percorrer, afinal, era a primeira vez que ele encontrava uma garota tão bonita. A garota parecia ter saído de uma pintura. É claro que também notei o olhar desse tio e pisquei os olhos, parecendo lamentável. Tio, na verdade fugi de casa. Estou há muitos dias sem comer. Você pode me levar para sua casa para comer alguma coisa? Posso concordar com qualquer um dos seus pedidos. Depois de dizer isso, também abaixei levemente meu decote. Ao ouvir isso, o tio motorista engoliu em seco. Isso não seria muito bom. O tio mudou seu olhar para a gravação e o monitoramento da plataforma. Haha, então ele está preocupado com isso. Eu ri levemente, peguei meu celular e digitei uma linha com a função de notas. Tio, não precisa se preocupar. Eu mesmo irei te encontrar depois que você voltar para casa. Vendo isso, um sorriso finalmente apareceu no rosto do motorista. Já que é assim, realmente não sei o que fazer com você. 2 horas depois, em um bairro pobre, rearrumei minhas roupas e ri baixinho. Obrigado pela hospitalidade, tio. Depois de dizer isso, joguei o esqueleto na minha frente diretamente no chão. Mas uma pessoa obviamente não consegue satisfazer meu apetite. Em seguida, devo decidir onde comer um banquete. Justamente nesse momento, uma notícia apareceu na TV. O filho de um magnata imobiliário japonês. De repente vendeu todos os seus bens e comprou materiais em grandes quantidades, atraindo espectadores. Abri meu celular rapidamente para ver as informações detalhadas. Descobri que esse garoto não estava comprando materiais, mas sim monopolizando diretamente as fábricas de fornecimento por trás e até comprando todas as sementes de vegetais e frutas, bem como grandes quantidades de vitaminas e grãos, etc.
Parece que esse cara também é um verdadeiro renascido. Embora copiar as operações dos romances seja útil. Mas e se o grande vilão também souber dessa operação e armar uma emboscada para pegar todos de uma vez? E eu sou aquele grande vilão que intercepta antecipadamente. É difícil imaginar quantos fluidos vitais serão absorvidos depois de comer a carne e o sangue estocados por aquele garoto. Mas não agi imediatamente. Só quando esperar pelos 2 últimos dias da eclosão do apocalipse ir até a porta para dar um fim a tudo, posso maximizar os lucros. Então, à noite, eu estava andando sem parar na praça com um sorvete. Na minha vida passada, eu me lembro que havia muitos traficantes de pessoas aqui. Contanto que eu encontre seus esconderijos, isso pode fornecer muitos fluidos vitais. Afinal, no estágio inicial, contanto que eu me esconda na área remota da estação de energia, mesmo que seja o exército, não poderá investigar por um tempo. Durante esse período, eu realmente não fiquei desapontada. Uma voz de irmã mais velha veio de trás. Irmãzinha, você está sozinha aqui? Onde estão seus pais? Ao ouvir isso, levantei a cabeça para olhar para a jovem mulher na minha frente e imediatamente fiz uma cara lamentável. Eu briguei com minha família e fugi de casa sozinha. Agora não tenho dinheiro para voltar para casa. Ao ouvir isso, a jovem mulher sorriu e acenou com a cabeça. Irmãzinha, não tenha medo. A irmã vai te levar para encontrar seus pais, ok? Eu sorri e acenei com a cabeça e então a segui. Acontece que, através da habilidade especial da aranha, eu senti. Que havia alguns homens seguindo a jovem mulher. Aparentemente, eles são cúmplices dessa mulher. Mas desta vez, eles deram de cara com uma parede de aço. Excelentes caçadores geralmente aparecem como presas. Depois de uma conversa amigável, segui a jovem mulher para uma van branca. Irmãzinha, a irmã vai te levar para casa. Dizendo isso, ela me entregou uma garrafa de água e pão. Você deve estar com fome depois de fugir de casa por tanto tempo. Coma alguma coisa primeiro para forrar o estômago. Eu não pude deixar de zombar internamente, mas ainda assim peguei a comida. Embora essas coisas estivessem enfeitiçadas, não tinham efeito sobre a mãe da ninhada. Logo, fingi estar com sono e adormeci. Quando abri os olhos novamente, percebi que estava em uma área montanhosa remota, cercada por mais de 10 crianças da mesma idade. E a jovem mulher que gentilmente me ajudou antes, agora tinha um sorriso sombrio no rosto. Irmã, por favor, me deixe voltar. Essas crianças, que pareciam ter apenas 16 ou 17 anos, estavam fazendo barulho de forma caótica, até que um tiro ecoou por toda a área montanhosa. A jovem mulher atirou para o céu. No instante seguinte, a multidão barulhenta ficou em silêncio. Então, a jovem mulher gritou friamente. Agora vocês estão fora das fronteiras do país, então não esperem voltar para casa. Se não quiserem morrer, obedeçam e façam o que for dito. No segundo seguinte, o olhar da jovem mulher se voltou para mim, mas estranhamente, as outras crianças estavam aterrorizadas, mas eu não tinha a menor expressão de pânico. Qual é o seu nome, irmãzinha? Irmã, você pode me chamar de Xiaomo. Ao ouvir isso, a jovem mulher tocou minha cabeça e disse gentilmente. Xiaomo, você é a mais obediente deste grupo. De agora em diante, você estará encarregada desses caras. Se eles quiserem fugir, diga à irmã. Irmã vai te dar dinheiro para comprar doces, ok? Eu balancei a cabeça e fingi ser obediente no caminho para o Triângulo Dourado. Eu sussurrei para as crianças, não se preocupem, depois desta noite, eu vou levá-los de volta. As crianças ouviram minhas palavras com alguma incredulidade. Sério? Obrigada, irmã. Ela mesma mal consegue se proteger e ainda vai nos levar de volta com promessas vazias. Logo, os fraudadores. Levaram as crianças para o complexo. Depois que todos foram designados para os novos dormitórios, percebi que a área do complexo do Triângulo Dourado era muito grande. Só os soldados que guardavam aqui eram mais de 800 pessoas, mais o chefe do complexo e a gerência, de cima para baixo, eram pelo menos quase 1000 pessoas. Pensando nisso, não pude deixar de lamber meus lábios. Em seguida, eu deveria ter um banquete. Justamente quando eu estava planejando como comer esses golpistas. A porta do dormitório caindo aos pedaços foi batida imediatamente. A jovem mulher abriu a porta e olhou para mim sorrindo e disse, Xiaomo, venha com a irmã para ver coisas boas. Inclinei a cabeça em confusão. Coisas boas? Que tipo de coisas boas? Você saberá quando vier. Logo, as duas chegaram à entrada de uma caverna na montanha e, nela, senti uma aura estranha. Este era realmente o cheiro de Zerg. Mas assim que hesitei, a jovem mulher de repente me deu um chute por trás.
Quem diria que minha figura permaneceria imóvel? Este chute foi como chutar uma placa de aço. Neste momento, a jovem mulher sentiu uma onda de dor em sua perna. Acontece que eu sou uma jovem humana na superfície, mas na verdade sou um corpo perfeito que condensa a ninhada, além do meu nível LV9. Esmagar pessoas comuns é tão simples quanto esmagar formigas. Finge olhar para o outro em dúvida. Irmã mais velha, o que foi? Ao ouvir isso, a jovem mulher forçou uma expressão calma e acenou com a mão. Não é nada, não é nada. Há coisas boas na caverna. Irmãzinha, entre e dê uma olhada. Se a sugestão não funcionar, tente persuadi-la com jeitinho. Ela planeja me enganar para que eu entre. Não esperava que essa tática fosse tão eficaz. Depois de ouvir, eu realmente entrei obedientemente na caverna. Essa garota é realmente tola ao extremo. Esquece, não importa. Contanto que a oferenda de hoje à noite chegue, eu certamente sei o que a mulher está planejando fazer. Enquanto entrava, percebi que havia inúmeras larvas se contorcendo nas sombras, nos olhos desses insetos grotescos. A carne humana é seu melhor alimento. Quando me aventurei nas profundezas da caverna, finalmente descobri um inseto gigante que parecia totalmente preto. Como uma aranha enorme. No entanto, quando seu olhar pousou em meus olhos, percebeu que a aura da garota à sua frente era ainda mais aterrorizante. Nesse momento, uma página de dados apareceu na minha frente. Quando vi que consumir poderia aumentar a eficiência da postura de ovos, fiquei imediatamente animada. O sistema de quanto mais filhos, mais felicidade somado a esta habilidade. Quanto mais eu tiver, mais recompensas certamente obterei. Então, enquanto a aranha ainda estava em dúvida, meu tronco começou a se contorcer, em seguida, também se transformou em uma rainha inseto enorme. Antes que essa grande aranha pudesse reagir, eu abri minha boca sangrenta e mordi. A grande aranha nunca pensou, até sua morte, que um dia cairia na boca de sua presa. Outros insetos menores perceberam que algo estava errado e fugiram aterrorizados da caverna, sem saber que uma teia de aranha gigante bloqueou instantaneamente a entrada da caverna. Já que querem fugir, então não serei educada. Do outro lado, no escritório do Parque Jinshan, um homem de óculos escuros estava sentado no sofá. Ao lado dele estava um leopardo das neves agachado. Ele olhou friamente para Xiao Fu e perguntou: como está a oferenda de hoje? Ao ouvir isso, Xiao Fu respondeu respeitosamente: tudo foi providenciado adequadamente. Mas neste momento, o leopardo das neves de repente gritou. O general Azen imediatamente apontou para ele e gritou alto: Leopardo das neves, cale a boca. Inesperadamente, quando suas palavras caíram, Azen sentiu uma tontura. Esta é a sensação de uma conexão mental sendo interrompida à força. Acontece que a rainha inseto que lhe deu o núcleo morreu. Ao ver isso, o general Azen deu um tapa no rosto de Xiao Fu com a outra mão. Que tipo de coisa você deu para o deus comer? Xiao Fu ficou confuso com o tapa de Azen. Chefe, o que está acontecendo? O deus foi morto por você. Ao ouvir as palavras do general Azen, Xiao Fu ficou instantaneamente estupefato. Não, como isso é possível? Ao ouvir isso, o general Azen zombou. Vá até a caverna agora e verifique a situação. Se não for, eu te mato agora. Xiao Fu foi forçado pelo general Azen e só conseguiu avançar em direção ao alvo com hesitação. Ao mesmo tempo, na caverna, depois de comer todos os pequenos insetos da caverna, comecei a saborear lentamente aquela grande aranha. Cada mordida era crocante e deliciosa. Logo, um talento apareceu no meu painel. Talento de proliferação da rainha inseto, que pode aumentar a eficiência da postura de ovos, mas não optei por começar a postura de ovos imediatamente. Por que preciso comer todas as pessoas do parque primeiro para evitar ser atacada durante o período de fraqueza da postura de ovos? Quando saí da caverna, descobri que o exterior era uma área montanhosa com estradas complexas. Aqueles que foram enganados para vir não conseguem escapar. Felizmente, vi a figura de Xiao Fu no meio do caminho. Mas, no momento em que ele me viu, quase morreu de susto. Como você ainda está vivo? Para que esse cara não percebesse que algo estava errado. Imediatamente, tive um lampejo de genialidade e expliquei. Acontece que, quando entrei na caverna, descobri que estava cheio de restos de insetos. Embora não houvesse nada, o velho servo, Xiao Fu, ficou imediatamente chocado. Você está dizendo que, depois de entrar, todos os insetos dentro morreram? Não vamos enganar nós mesmos. Depois disso, mencionei casualmente, nem mesmo usando meus olhos. Mas o outro obviamente não acreditou e me seguiu de volta para dentro da caverna. Quando viu que o chão estava realmente cheio de restos,
Shao Fu murmurou para si mesmo em pânico. Por que isso ficou assim? Mas quem diria que, quando ele levantou a cabeça, ele percebeu perigosamente que minha cabeça girou 360 graus instantaneamente e olhou para ele fixamente. Shao Fu ficou tão assustado que até sua fralda ficou molhada. De repente me lembrei, se eu comer humanos, posso obter todas as suas memórias. Se for esse o caso, por que se preocupar tanto? Ao ouvir isso, o corpo de Shao Fu começou a tremer incontrolavelmente. Xiaomon, do que você está falando? Você ainda não entende. Sou eu quem está comendo tudo aqui. Dito isso, abri minha boca cheia de sangue e mordi. Não muito tempo depois, em uma estrada de montanha. Eu já estava mostrando uma expressão de desconforto no caminho. Por que o gosto desta irmã é tão ruim? A aparência do outro é toda feita com alta tecnologia. Não apenas seu rosto está cheio de ácido hialurônico, mas até seus seios são preenchidos com silicone. E assim, voltei para a área circular. Com as memórias obtidas da mulher, ela parece ser leal a um cara chamado Azen. Aquele general Azen é obviamente o dono da área circular. Agora meu objetivo é extremamente claro: comer todos os bandidos nesta área circular e, ao mesmo tempo, cumprir minha promessa de mandar todas as crianças de volta. Pensando nisso, não pude deixar de lamber meus pés voadores. Meu querido lanche da noite, mamãe está chegando. Mas ao longo do caminho, o chão estava coberto de cadáveres. Alguns pareciam ser vítimas que foram sequestradas aqui, e alguns eram soldados da área circular. Neste momento, o general Azen rugiu alegremente para o médico, e o manto de sangue ao lado também riu para o céu. Então a carne humana também pode aumentar o poder. Se for esse o caso, a vida e a morte dos insetos não importam mais. Dito isso, ela fixou seus olhos em uma garota de cabelos brancos. Há seus amigos entre esses caras mortos. Por que você parece tão zangada? O exército se preparando para cercar e suprimir nas sombras estava um pouco confuso. Uma das tropas especiais, chamada Sushueir, estava tensa. Essa garota não está indo para a morte. Parece que outra vítima está prestes a aparecer. No entanto, o que eu disse deixou todos confusos. Você matou todas essas pessoas? Você não sabe que comida viva é mais fresca? Como você quer que eu coma? Ao ouvir isso, Azen deu uma tragada em seu cigarro calmamente. Afinal, como uma poderosa usuária de habilidades, ela não precisava levar a garota a sério. Olhei para a intenção assassina no rosto de Azen. Azen, hoje é o dia da sua morte. Mas no segundo seguinte, fiquei imediatamente estupefata. O nível do general Azen também é LV9, e ela também tem 5 habilidades poderosas. Olhar com a habilidade Olho da Pureza tem uma beleza selvagem. Pode ver claramente os movimentos do oponente e até prever o futuro em 3 segundos. Segunda habilidade, Amigos Animais. Aparecendo simultaneamente com o leopardo de sangue invocado, pode aumentar a força em 40%. Terceira habilidade, 4 caracteres verdadeiros. Recitando a verdade, eu te fodo, pode suprimir muito a força do oponente. Quarta habilidade, Arma Eletrônica. Liberando a fumaça de Ruikyu, a habilidade é usada como meio de ataque e também como bomba de fumaça para confundir o oponente. Quinta habilidade, Ruiki Abre Armadura, a habilidade final suprema da nova escola, unindo-se com Ruiki em um só. Ruiki Abre Armadura, o que pode aumentar muito sua própria defesa. Olhando para o painel de atributos pervertidos do oponente, de repente, não pude deixar de gritar continuamente. Você não está compartilhando a habilidade da mariposa de roda grande? Por que suas habilidades e atributos são melhores do que os daquele cara? Wenyan, tenha cuidado. Azen de repente sentiu que algo ruim estava acontecendo. Você já viu aquela mariposa com seus próprios olhos? Mas quem sabia que antes que a outra parte terminasse de falar, eu apareci diretamente na frente dele, e então balancei um soco e o derrubei. A força terrível esmagou o chão em uma cratera profunda. Neste momento, Azen sentiu que seus órgãos internos estavam despedaçados. Eu não esperava que a garota de cabelos brancos à minha frente fosse tão feroz. Por que outro desperto apareceria aqui? Enquanto Azen falava, a aliança ativou seus olhos puros. Logo, toda a aura aterrorizante do oponente apareceu. Vi uma rainha-aranha enorme, de aparência aterrorizante e bonita. Vendo esta cena, ele de repente sentiu que algo ruim estava acontecendo. Não havia absolutamente nenhum pensamento de lutar em seu coração, então Azen imediatamente gritou com seu animal de estimação: apoie o leopardo da neve, vamos embora. Wenyan, o leopardo da neve imediatamente pegou Azen e fugiu.
Vendo o pato na boca prestes a voar para longe, eu imediatamente corri para cima. Mas eu não esperava que a velocidade do leopardo da neve fosse extremamente rápida, e ele desapareceu na minha frente em um piscar de olhos. Vendo o perigo se dissipar, uma garota chamada Sushuer imediatamente deu um passo à frente para se aproximar. Incrível! Você também é um desperto? É realmente raro um homem forte como você que faria o que é certo. De qualquer forma, tenho que agradecer a todos os soldados em seu nome. Se você não tivesse aparecido a tempo, todos nós provavelmente não escaparíamos da morte. Wenyan, eu não tinha nenhuma intenção de fazer amizade, afinal, a outra parte testemunhou todo o processo da batalha agora. Se espalhar, pode causar problemas. Mas no segundo seguinte, a garota imediatamente entregou a ordem militar. Meu nome é Sushuer, sou um agente do Grupo de Operações Especiais da 9ª Área Militar. Em seguida, a fim de atrair um especialista em poder como eu, ela insistiu em enviar um posto de pessoal externo gratuitamente, não precisando relatar a qualquer momento. Você também pode receber várias comissões e recursos. Considerando que o satélite militar está sempre pairando sobre sua cabeça, tive que acenar com a cabeça impotente e concordar em participar. Desta forma, também será mais conveniente investigar a inteligência da área militar. A fim de engolir todos os cadáveres na área distante, inventei uma desculpa e expliquei. Meus poderes precisam engolir carne e sangue para ficar mais forte. Então, camarada Shuer, por favor, deixe-me lidar com esses cadáveres. Embora Sushuer seja uma agente de força considerável, ela não notou minha normalidade neste momento, mas deixou calorosamente as informações de contato e então liderou a equipe para partir. Logo, 2 horas e meia depois, eu estava acariciando minha barriga redonda e arrotando. Em seguida, devo continuar a corroer e ficar mais forte. Mas obviamente não é a primeira vez que dou à luz um filho, mas meu rostinho ainda está rosado. Realmente dar à luz um bebê ou algo assim. Ainda assim, muitos homens dão prioridade ao amor. Logo, meu corpo foi banhado por uma corrente quente, e óvulos brancos jorraram incessantemente. Em um instante, toda a caverna congelada estava quase completamente inundada por óvulos. Assim, não sei quanto tempo se passou, e meu corpo de inseto desabou no chão, exausto. Parabéns, sua ninhada atual é de 520-1314, ganhando uma recompensa de evolução de 1314. Como você já atingiu o gargalo do nível 19, você precisa completar uma missão de avanço antes de receber recompensas novamente. Logo depois, as pequenas aranhas na caverna congelada eclodiram uma após a outra. Todas elas estão na minha mente, gritando mamãe, mamãe, com fome, quero comida. Ouvindo as vozes lamentáveis dos bebês. Eu apenas soltei friamente, se vocês estão com fome, comam 2 irmãos e irmãs para encher a barriga. Somente se tornarem o grupo de insetos mais forte. Vocês estarão qualificados para serem filhos deste ser. Dito isso, fui para a cidade original sem olhar para trás. Durante esse tempo, uma missão de avanço apareceu. Devore 3 núcleos de enxames de outros insetos para completar a missão e quebrar seu próprio nível, ganhando recompensas muito generosas. Vendo a missão à minha frente, não pude deixar de franzir a testa. É preciso saber que outros enxames também estão se desenvolvendo secretamente, e encontrar seus rastros é bastante difícil. Esqueça, vamos considerar onde ficar esta noite. Mas estou sem dinheiro e não posso ficar em um hotel. Então tive uma ideia brilhante. Peguei meu celular e disquei o número de Sushuer. Pequena Su, você tem um lugar barato e confortável para passar a noite? Ao ouvir isso, Sushuer respondeu imediatamente com entusiasmo. Sim, irmão Momo, sim. Moro no meu apartamento comum. A irmã Momo pode aceitar. Originalmente, Sushuer pensava que essas artistas tinham a mente nas alturas e não se incomodariam em morar em um lugar tão comum. Mas no segundo seguinte, a voz de Inda veio do telefone. Pequena Su, você está disposta a me abrigar, isso é ótimo. Logo depois, cheguei ao apartamento de Sushuer. Inesperadamente, o constrangimento é que sua casa tem apenas uma cama. Originalmente, eu era um homem na minha vida anterior, então planejei dormir no sofá por uma noite. Mas desde que Sushuer me viu, seus olhos brilharam. Ele não conseguia entender por que 2 garotas tinham que dormir separadas. Será que a irmã Momo não gostava dela? Vendo a expressão prestes a chorar da outra pessoa, eu só pude inclinar a cabeça e perguntar com alguma confusão, as meninas precisam se deitar juntas. Para provar a amizade entre as duas. O rosto de Sushuer já estava corado neste momento. Ele simplesmente não se importava com tanto.
Já que a irmã Momo não se importa, então a irmã Momo vai dormir comigo na cama hoje à noite. Não se preocupe, é muito macio. Dito isso, fui puxado para o quarto meio à força. Depois disso, ninguém sabe o que aconteceu no meio da noite. Na manhã seguinte, Su Xuer chegou à base militar com o rosto cheio de alegria. O chefe do grupo de operações especiais da região militar se chama Yan Lian. Ele está muito vigilante com a garota de cabelos brancos que apareceu de repente. Agente Su, pelo que sei, aquele desperto está agora em sua casa. Em relação a essa garota chamada Lingmo, vocês não acham que foi muita coincidência ela ter aparecido na área do Triângulo Dourado ontem durante a operação? Ao ouvir isso, Su Xuer inclinou a cabeça, um tanto perplexa. Originalmente, ela quase foi morta por Azen. Se não fosse pela aparição daquela irmã, ela já estaria morta. Lembrando-se do que aconteceu na noite passada, Su Xuer sentiu um cervo correndo descontroladamente em seu coração e não planejou pensar que eu tinha outros motivos ocultos. Eu acho que Lingmo não tem nenhum problema, ela é apenas uma usuária de habilidades muito forte. Posso garantir isso. Com a força dela, se ela quisesse matar, todo o nosso grupo morreria. Yan Lian olhou para o relatório em sua mão e disse significativamente: as pessoas realmente mais sabem como pescar por muito tempo. Su Xuer, suas habilidades como agente são excelentes, mas você ainda está muito longe em termos de sagacidade. Não tem as qualidades que um agente deveria ter. Esqueça, eu encontrarei alguém para investigar aquele desperto pessoalmente. Quanto a você, resolva este caso de assassinato em série primeiro. Os arquivos mostram que os corpos de mais de uma dúzia de adolescentes foram esvaziados. Os militares especulam que é muito provável que seja uma recombinação. Depois que Su Xuer pegou o arquivo e se virou para sair, uma pequena Loli saiu de trás de Yan Lian. Papai, eu quero comer a irmãzinha Su. Os olhos da Loli brilhavam em vermelho. Os cantos da boca estavam abertos até as orelhas em um ângulo estranho. Yan Lian hesitou e tocou a cabeça da pequena Loli. Ainda não. Que tal você comer depois que papai descobrir a identidade daquele desperto? Mas a pequena Loli abriu a boca e gritou insatisfeita. Papai não me deixa comer a irmã Su. Papai é mau e irritante. Yan Lian apertou os olhos com uma expressão solene. A verdadeira identidade da outra parte é extremamente perigosa. Se agirmos precipitadamente, isso pode causar problemas. Então ele só pôde confortá-la. Que tal papai te levar para comer um banquete à noite para te animar? Ao ouvir isso, a pequena Loli sorriu feliz. Ei, isso mesmo. Papai é o melhor para mim. Do outro lado, para investigar as pistas da mãe inseto, peguei a mão de Su Xuer e parti. Durante o período, a flor sagrada no coração de Su Xuer floresceu silenciosamente. Logo as duas chegaram a um prédio residencial de uma vítima. Abre a porta, Berli. Apertei a campainha da porta e gritei. Depois que a porta do apartamento foi aberta, uma garota que parecia muito fofa saiu de dentro. Su Xuer não pôde deixar de se abaixar e tocar sua cabeça e perguntou: pequena, onde estão seus pais? Mas a menina apenas balançou a cabeça e não disse nada. Mas olhou para mim com horror. Essa ação deixou Su Xuer muito confusa, mas só eu sabia do que a outra parte estava com medo. Ao mesmo tempo, informações detalhadas sobre a menina apareceram na minha frente. Eu não esperava que eu encontrasse pistas sobre a mãe inseto na minha primeira tentativa. Mas eu não estava com pressa em expor a identidade da menina, mas fui até Vivi e me agachei lentamente. Ao ver isso, a menina ficou tão assustada que até molhou a fralda. Todo o seu corpo tremia e ela não conseguia dizer uma palavra, apenas porque a pressão racial que a outra parte exalava era profundamente enraizada em sua alma. Vendo isso, eu só consegui reprimir minha aura e confortá-la. Não tenha medo, garotinha. Eu não sou uma pessoa má. Vendo que os dois não tinham intenção de machucá-la, a pequena Loli Vivi relaxou lentamente e perguntou: irmãs mais velhas, onde está minha mãe? Só sobrou eu. A pequena Loli gaguejou por um longo tempo e não conseguiu dizer uma palavra. Eu não sei. Desde que minha irmã teve um acidente, papai e mamãe nunca mais voltaram. Eu a observei com um sorriso irônico. Nesse caso, vamos dar uma olhada em outro lugar. Dizendo isso, eu puxei Xuer e saí lentamente. Mas assim que a pequena Loli secretamente deu um suspiro de alívio, inesperadamente, no segundo seguinte, eu virei minha cabeça bruscamente e disse: que bom que posso sobreviver. Você deve estar pensando assim, certo? Assim que essas palavras foram ditas, os dois ficaram imediatamente confusos. Mas eu não disse muito. Em vez disso, peguei a faca de frutas na mesa e, em seguida, apunhalei o peito da Loli com uma facada.
A garota imediatamente mostrou uma expressão inacreditável. E Sushuer, que sempre gostou de crianças, gritou ainda mais. Momoji, o que você está fazendo? Mas antes que ela pudesse terminar suas palavras, no segundo seguinte, o Tianlingai da Loli foi levantado. Deu uma boa olhada no que é isso. Enquanto falava, olhei para Sushuer e um sorriso malicioso apareceu no canto da minha boca. Vi que o lugar que deveria ser o cérebro humano era um verme monstruoso e horrivelmente distorcido por dentro, quase como o abraçador de rosto no filme Alien. Sushuer ficou tão assustada que quase se mijou ao ver isso. Parece que ela estava conversando com esse monstro o tempo todo. Parece que a habilidade de disfarce da raça Zerg é realmente forte. Neste momento, o verme está constantemente soltando rugidos. Vendo isso, coloquei a tampa do cérebro da Loli de volta. Sentindo a ameaça fatal, a Loli imediatamente mostrou uma aparência lamentável. Irmã mais velha, por favor, me deixe ir. Ao ouvir isso, eu não me importei muito e interroguei severamente o cérebro. Diga a localização exata de sua rainha Zerg. Contanto que você nos leve até lá, eu prometo poupar você. Que tal? Mas a Loli balançou a cabeça vigorosamente com medo. Não, eu vou morrer se isso continuar. Eu olhei para ela friamente e a ameacei ferozmente. Você não está disposta a revelar a localização da rainha Zerg, mesmo que morra. Parece que você é realmente uma boa filha obediente. Enquanto falava, levantei a faca de frutas novamente e a coloquei na testa da outra pessoa. Eu te dou 5 segundos para considerar. Depois de 5 segundos, haverá este prato, cérebro de verme estourado. A Loli chorou profusamente e balançou a cabeça novamente. Justamente quando eu ainda estava fazendo a contagem regressiva, o verme cerebral abandonou o corpo da Loli e saltou da janela com um arremesso. Ao ver isso, Sushuer ao lado queria ir atrás dela imediatamente, mas eu a impedi. Quando o verme cerebral revelou sua verdadeira forma agora, eu já coloquei um dispositivo de rastreamento no corpo da outra pessoa. É fácil encontrar sua localização. Mas como Sushuer saberia? O rastreador é na verdade um fio fino imperceptível. Contanto que ela retorne ao seu covil, eu posso localizá-la com precisão. Ao mesmo tempo, em um certo bairro de vilas de luxo, um jovem está sentado em seu escritório fazendo sua lição de casa. Na superfície, ele é o único filho do prefeito, Akai. Mas ninguém imaginaria o jovem Shingai Shinsin. A verdadeira identidade é a rainha Zerg do enxame de vermes cerebrais. Como governante de uma raça alienígena, a razão pela qual ele escolheu possuir o filho do prefeito desta vez. Por um lado, ele pode mobilizar livremente os recursos perdidos, e por outro lado, pode usar seus poderes mentais para controlar o prefeito e seus assessores. Desta forma, ele pode controlar firmemente toda a cidade. Em apenas uma semana, os enxames de vermes ocuparão todo o planeta. Naquela época, esta cidade se tornará meu campo de caça. Akai estava originalmente fantasiando alegremente, mas neste momento, um verme cerebral fugiu apressadamente para o estudo. Mãe, isso não é bom. Fui alvo do grupo de ação especial. Felizmente, abandonei meu corpo para escapar. Akai originalmente queria perguntar sobre a situação específica, mas quando ele abaixou a cabeça, de repente descobriu que ainda havia um fio quase transparente permanecendo na testa da outra pessoa. A tez de Akai ficou extremamente sombria em um instante. Seu cara, você é um porco? O que eles querem não é escapar desta calamidade. É obviamente para levar outras pessoas para o caminho. A garota verme cerebral percebeu isso ao ouvir isso. Akai, mãe, sinto muito. Na pressa, eu realmente não sabia. Naquele momento, Sushuer e eu já tínhamos chegado fora da área da vila. Nós somos do grupo de operações especiais da 9ª Região Militar. Viemos para pegar o monstro de acordo com as instruções acima. O mordomo velho sentiu que algo ruim estava para acontecer ao ouvir isso, mas ainda queria ganhar tempo. O prefeito realmente encontrou um monstro, mas fomos nós que o pegamos. No entanto, eu não acreditei em uma única palavra do que ele disse. Usei diretamente o sistema para verificar a identidade da outra parte. Se eu não olhasse, não saberia, mas fiquei chocado ao ver. A outra parte era na verdade um cérebro insecto de nível 7. O grau de despertar é muito maior do que o da garota cérebro insecto durante o dia. Olhando para a mensagem do sistema, eu não pude deixar de rir levemente. Isso é interessante. Ouvindo a risada prateada da garota de cabelo branco, o velho mordomo de repente teve um pressentimento ruim. Por que essa senhorita está rindo? Eu pulei e murmurei. Eu sou como aquele cérebro insecto que não tem para onde escapar. Ele realmente se atreveu a escapar para a casa do prefeito.
Não fomos nós que o pegamos na armadilha? Velho mordomo, você acha que estou certo? Ao ouvir isso, o velho mordomo Zanhuan acenou com a cabeça repetidamente. Sim, sim, você está certo. Mas ele zombou disso em seu coração. Hehe, você não esperava, né? Todos os assessores da cidade se tornaram cérebro-insectos. Para pegar na armadilha, temos que ver quem é a presa. Logo os três chegaram ao saguão da vila. Um homem na casa dos 30 anos estava parado ali. O prefeito olhou para os dois e sorriu suavemente. Agentes, vocês viajaram muito, foi difícil. Mas esse monstro já foi pego por mim, então não preciso me preocupar com vocês dois. Su Xueer tirou uma identificação com uma expressão séria e relatou. Lidar com este monstro é assunto do nosso grupo de operações especiais. Mesmo que você seja o prefeito, você não pode lidar com isso sozinho. O prefeito estendeu as mãos e um olhar sinistro brilhou em seus olhos. Então, vocês insistem em levá-lo embora. Justamente quando os dois estavam falando em desacordo, a caixa de contenção que prendia o cérebro-insecto foi instantaneamente destruída. Então o cérebro-insecto atacou Su Xueer rapidamente. No momento de crise, eu apenas usei uma mão levemente. O cérebro-insecto foi morto instantaneamente por mim e explodiu. O líquido verde espirrou por todo o chão. Peguei um lenço de papel da mesa. Mas em um piscar de olhos, descobri as informações detalhadas do prefeito. Nome, Shen Jie. Linhagem, humano desperto. Mas o estranho é que os dados da outra parte foram todos criptografados e não foi possível investigar sua verdadeira força. Eu não esperava que ainda houvesse humanos despertos que escolheram se juntar ao enxame. Desde que saí da montanha nos últimos dias, esta é a primeira vez que sinto perigo. Mas a outra parte obviamente ainda está tramando um grande segredo. Então ele não atacou Su Xueer e eu ali mesmo. Shen Jie revelou uma expressão ambígua e perguntou, que perigo? Este monstro quase atacou a agente Su. Já que vocês dois agentes mataram este monstro, então podem voltar para relatar, certo? Su Xueer ainda queria dizer para continuar investigando aqui, mas eu acenei com a cabeça e a arrastei para longe rapidamente. Isso foi realmente assustador agora. Se eu tivesse sido atacada com sucesso por aquele inseto, certamente teria morrido. Dizendo isso, a garota olhou para mim com gratidão. Irmã Momo, obrigada. Você realmente me protegeu como prometido. Ao ouvir isso, eu olhei pela janela distraidamente. Desta vez, eu não consegui ver a mãe insecto do cérebro-insecto. É realmente frustrante para mim, mas forçar um confronto direto com Shen Jie e os outros obviamente não é sábio. Agora parece que preciso encontrar uma maneira de adicionar mais algumas pessoas. Depois que Su Xueer me levou de carro de volta ao apartamento, ela entregou o corpo do verme cerebral ao superior da 9ª Região Militar. Enquanto ela estava fora, aproveitei a oportunidade para correr para a caverna onde lutei pela primeira vez. Inesperadamente, em apenas alguns dias. As pequenas aranhas já cresceram para mais de 1 metro de altura. Acaricio suavemente as aranhas que se aproximam, com um toque de amor maternal nos olhos. Vocês comeram bem durante os dias em que a mamãe estava fora? Ao ouvir isso, as aranhas responderam em uníssono. Muitos casais vieram à montanha para tirar fotos antes. Mas fomos nós que os comemos vivos. Ao ouvir isso, aceno com a cabeça com satisfação. É interessante como o amor morre rápido. Olho para meus filhos aranha e dou a ordem novamente. Crianças, agora que vocês cresceram, é hora de aumentar a força de todo o nosso clã. Entrem na cidade, encontrem os caras de outras colônias de insetos, matem-nos e comam-nos. Enquanto deixo meus outros filhos aranha partirem. Aceno para uma das aranhas brancas. A aranha branca se aproxima obedientemente ao ver isso. Mãe, você me chamou? Acontece que, quando voltei para a caverna, simplesmente verifiquei os atributos da porta roxa. Embora as outras aranhas tenham se desenvolvido de forma medíocre. Apenas esta aranha branca é talentosa e seu nível atingiu o nível 9 ao devorar seus companheiros. Se eu pudesse transformá-la em uma assistente capaz, então, será mais fácil expandir a colônia de insetos no futuro. Então entrego um núcleo para a aranha na minha frente. Coma essa coisa e veja. Logo, uma luz branca brilhou e a aranha branca começou a mudar e fazer um casulo, e então emergiu do casulo e se transformou em uma linda garotinha de cabelos brancos. A voz e a aparência da menina são muito parecidas com as minhas. É como a versão infantil da minha mãe. Ao mesmo tempo, seu nível também atingiu o nível 13. E herdou todas as minhas habilidades e talentos. Acaricio a cabeça da minha filha e sorriu aliviado. De agora em diante, você se chamará Ling Xue. Normalmente, quando não estou por perto,
Ajude-me a cuidar de suas irmãs também. A mole de cabelos brancos soluça enquanto segura minha mão. Mamãe, mamãe, me abrace. Esfrego a cabecinha de Ling Shui e gentilmente pego a criança inteira. Ok, abraço. Dizendo isso, abraço Ling Shui e pego um carro online, e então volto para o apartamento de Su Shue'er. No escritório da nona região militar, Su Shue'er levanta a caixa de contenção contendo os restos mortais do verme cerebral e a coloca na frente do líder do grupo, Yan Lian. Líder de equipe, este é o monstro que encontramos durante nossa investigação. As pessoas desaparecidas antes devem ter sido atacadas e comidas por este monstro. Enquanto diz isso, ele relata o que aconteceu antes. Yan Lian olhou para a caixa de contenção à sua frente sem se comprometer. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de olhar para Su Shue'er e perguntar: "O que é aquela garota de cabelos brancos ao seu lado?" A irmã Mo não me contou e eu não deveria perguntar. Os despertos em nosso grupo de ação especial. Não são todos mais ou menos misteriosos? Não há necessidade de ser tão claro. Yan Lian franziu a testa ligeiramente e então tentou respirar fundo. Não muito tempo atrás, ele havia enviado pessoas para investigar meu passado, mas descobriu que o arquivo da garota de cabelos brancos era tão limpo quanto um pedaço de papel em branco. É como se essa pessoa tivesse aparecido do nada. Ao mesmo tempo, um menino solitário também desapareceu, mas as aparências dos dois eram completamente diferentes. É impossível serem a mesma pessoa. Pensando nisso, Yan Lian ficou ainda mais curioso sobre minha identidade. Combinando com os recentes desaparecimentos nas montanhas, Yan Lian especula que o oponente pode ser um especialista de uma força de enxame poderosa. Esse cara deveria entender a prioridade. Se ele for adequado, concorde com a entrada dele na operação especial. Tornando-se um membro extraoficial, os olhos de Su Shue'er brilharam de alegria, finalmente podendo ser colega de Momo. Imediatamente, ela endireitou-se. Após relatar o trabalho ao líder da equipe Yan, Su Shue'er dirigiu para fora do 9º distrito militar. Mas logo depois, quando ela voltou para casa, ficou chocada ao ver a versão infantil de Ling Mo, com a mesma cor de cabelo branco sangue. A mesma pele branca e fina, o mesmo rosto adorável de boneca, era como uma cópia. Onde foi parar o pai do filho de Momo? Depois desses dias juntos, eu acredito totalmente nela do fundo do meu coração. A criança inventou 80.000 palavras de amor e ódio e se preparou para me ajudar a me livrar daquele verme insuportável. Ao ouvir isso, eu respondi casualmente que o pai da criança provavelmente já estava engolindo na prisão, ou talvez já tivesse sido baleado. Essa criança nunca teve um pai desde pequena. Eu a criei sozinha. Se você, pequena Su, não quiser, então, é melhor eu me mudar e procurar outro lugar. Su Shue'er sentiu pena e rapidamente disse que não se importava nem um pouco. O filho de Momo será meu filho no futuro. Eu a tratarei como minha. Su Shue'er me abraçou alegremente. E então enterrou o rosto em mim para esfregar, mas Ling Shue'er não gostou ao ver isso, e ergueu a mãozinha para puxar a bainha de Su Shue'er. Mamãe é minha. Você não pode tirar a mamãe de mim. Você está com ciúmes disso? Só pude tocar a cabeça de Ling Shue'er impotente. A pequena Su é uma pessoa muito importante para a mamãe. Seja educada com a tia pequena Su. Na manhã seguinte, Su Shue'er e eu fomos ao 9º distrito militar para lidar com o trabalho de inteligência, enquanto Ling Shue'er estava sentada em frente à televisão. Assistindo a Mundo Animal, a tela mostrava duas aranhas tendo uma grande harmonia vital. O oponente também era um artista de 19º nível. E também despertou a habilidade do sistema mítico Yan-Nu, sendo muito mais forte que você, Gu Zhn. Foi Yan Lian quem quebrou o silêncio. Ling Mo, você é, na verdade, um insetoide, certo? Ao ouvir as palavras de Yan Lian, fiquei imediatamente alerta. Por que o pessoal do grupo de operações especiais saberia minha identidade? Su Shue'er não deveria saber disso, certo? Vendo que minha expressão ainda estava calma, Yan Lian falou novamente. Minha filha também é uma rainha dos insetos. Somos todos insetoides, acho que não há necessidade de luta interna. Su Shue'er é a presa que minha filha já estava de olho. Se você estiver disposta a entregá-la, que tal formar uma aliança e cooperar? Você tem o direito de rejeitar qualquer proposta agora. Mas sua filha pode estar em perigo. Enquanto falava, Yan Lian pegou seu celular. Após uma inspeção mais detalhada, a tela mostrava uma imagem. Ling Shue'er estava bloqueada em um apartamento por vários artistas. Neste momento, Yan Lian olhou para mim com um sorriso frio e então disse aquela famosa frase de governo. Gentil senhora Ling Mo, você não gostaria que algo acontecesse com sua filha, certo?